Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Evangelho de Mateus capítulo 4. Ideia central do capítulo. Olá abundantes, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre o Evangelho de Mateus. A ideia central do capítulo 4 do Evangelho de Mateus é a narrativa dos três principais eventos que testam a identidade e autoridade de Jesus como Filho de Deus: as tentações no deserto, o início do seu ministério público e a chamada dos primeiros discípulos. Esses acontecimentos destacam a natureza única de Jesus como Messias e o chamado à submissão e segui-lo. Senhor, nos abençoe na leitura de mais esse capítulo de Sua Palavra, abençoe nossos corações, abra nossa mente e expanda o nosso entendimento através das descobertas dos tesouros contidos nas Escrituras. Vamos à leitura. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: E não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus, e sirva somente a Ele. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem: Arrependam-se de seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu lhes tornarei pescadores de gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com Jesus. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava à presença de Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam, eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do rio Jordão. E assim chegamos ao fim do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Deixe aí nos comentários o que vocês aprenderam com esse capítulo. Não vá embora, ainda temos as nossas referências de estudo e nossa oração em agradecimento a Deus. Aqui estão algumas referências dentro da própria Bíblia que podem complementar o estudo do capítulo 4 do livro de Mateus. As tentações de Jesus. Em Mateus 4, versículos de 1 a 1, descreve as tentações de Jesus no deserto, onde ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Essas tentações mostram a resistência de Jesus às astutas artimanhas do inimigo e sua firmeza em permanecer fiel a Deus. O cumprimento das Escrituras. Em Mateus 4, versículos de 12 a 16, menciona a mudança de Jesus para a Galileia, cumprindo a profecia de Isaías 9, 1 e 2, que fala sobre uma grande luz que surgiria na Galileia. O início do ministério de Jesus. Em Mateus 4, versículos de 17 a 25, relata o início do ministério público de Jesus,
proclamando o arrependimento e anunciando o reino de Deus. Ele começa a reunir seguidores, demonstrando sua autoridade e ensinando as multidões. A chamada dos primeiros discípulos. Em Mateus 4, versículos de 18 a 22, temos a chamada de Simão Pedro, André, Tiago e João, que prontamente deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Isso ilustra a prontidão e o compromisso necessário para ser um discípulo de Cristo. O ministério de cura de Jesus. Em Mateus 4, versículos de 23 a 25, destaca-se a extensão do ministério de cura de Jesus, que curou diversas enfermidades e libertou as pessoas de opressões demoníacas. Isso revela sua compaixão e poder divino. Essas referências bíblicas dentro do próprio livro de Mateus fornecem informações adicionais e contexto para o capítulo 4. Aprofundar-se nessas passagens permitirá uma compreensão mais completa dos eventos e ensinamentos apresentados nesse capítulo crucial do Evangelho de Mateus. Abundantes, elevem agora seus pensamentos a Deus e fale com Ele. Querido Deus, nossa gratidão transborda por Jesus, nosso Senhor e Salvador, conforme revelado nesta leitura que acabamos de fazer. Jesus enfrentou as tentações no deserto e permaneceu fiel, mostrando sua autoridade sobre o inimigo. O início de seu ministério trouxe esperança às nossas vidas, e sua mensagem de arrependimento nos conduz ao verdadeiro caminho. A chamada aos discípulos mostra sua capacidade de transformar corações e nos convida a segui-lo. Sua compaixão ao curar enfermidades nos revela seu poder divino. Por tudo isso, oferecemos nossa gratidão profunda. Senhor, santo e amado, neste momento nos aproximamos do Senhor, com nossos corações cheios de gratidão e adoração, pois meditamos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e contemplamos a grandiosidade da vida de Jesus, nosso Salvador. Senhor, a maneira como Jesus enfrentou as tentações no deserto nos inspira e nos encoraja em nossas próprias batalhas espirituais. Ele nos mostrou que é possível resistir às artimanhas do inimigo e permanecer fiéis a Ti. A sua firmeza e confiança em sua identidade como Filho de Deus são exemplos poderosos que nos ensinam a confiar em Tua palavra e a viver em obediência a Teus mandamentos. Ao iniciar seu ministério público, Jesus proclamou a mensagem do arrependimento e anunciou o reino de Deus. Sua voz ecoou com amor e autoridade, chamando a todos a se voltarem para Ti e encontrarem a verdadeira vida em Sua graça. A sua missão de trazer esperança e salvação aos perdidos e necessitados é uma demonstração do Teu amor infinito e do Teu plano redentor para a humanidade. Senhor, quando chamou os primeiros discípulos, Jesus mostrou que sua visão vai além do que os olhos humanos podem ver. Ele enxergou além das fraquezas e limitações deles e viu o potencial de serem pescadores de homens. Sua chamada é também para nós hoje, convidando-nos a seguir os seus passos e nos tornarmos discípulos dedicados, dispostos a deixar tudo para segui-lo. Na sua jornada de cura e libertação, Jesus trouxe esperança aos enfermos e oprimidos. Sua compaixão e poder divino tocaram os corações aflitos e trouxeram alívio aos que estavam sob o domínio do mal. A sua presença transformadora continua a se manifestar em nossas vidas, trazendo libertação espiritual e cura para as nossas almas. Pai, nossa gratidão transborda ao contemplarmos a vida de Jesus. Sua humildade, compaixão e amor incondicional nos revelam o Teu caráter perfeito e nos mostram o caminho da verdadeira adoração e serviço. Que a nossa vida seja um reflexo do Seu amor, e que possamos, em gratidão, compartilhar essa mensagem de esperança e salvação com o mundo ao nosso redor. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador, oramos. Amém.